Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 até o 17, que diz assim: Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e rogamos que o Teu Santo Espírito fale ao coração da gente. Em nome de Jesus, amém. Muitos homens e mulheres vivem uma condição como a dessa mulher que nós acabamos de ler. Ao longo de anos têm sido mantidos em uma condição espiritual degradante e extremamente dolorosa. São encurvados para a terra, incapazes de olhar para o alto e contemplar o céu. Vivem lambendo o pó deste mundo quebrado, tendo as suas forças cada vez mais exauridas e suportando a aflição de uma enfermidade espiritual incurável, implacável, insustentável. São homens, são mulheres que não são ateus, não são agnósticos, não são céticos. Eles conhecem Deus. Eles sabem da sua existência. Eles ouviram do seu amor. Eles conhecem até verdades bíblicas. Muitos já foram integrados ao povo de Deus, até por meio do batismo, até da profissão de fé. Conhecem doutrinas básicas. Talvez saberiam até recitar de cor alguns versículos bíblicos. No entanto, estão cativos a um estado de vida que mais parece de morte. Não conseguem ver a luz e enxergar uma esperança. Não podem se imaginar livres da miséria espiritual que os domina. Satanás domina muitos entre os filhos de Abraão, embaraçando-os em uma série de pecados, mantendo-os cativos com amarras tenazes de devassidão e vícios incapacitantes. Ele domina a alma deles e os impede de acessarem a presença do bondoso e poderoso Senhor, que liberta, que cura, que santifica e dá vida abundante a todos que a Ele se achegam. Satanás os prende e os aperta. Satanás os abraça e os controla, para não poderem sequer olhar para o alto ou erguer suas mãos para o céu. O poder e a influência de Satanás são reais. Não nos iludamos.
pensando que ele não está ativamente trabalhando para enfraquecer e debilitar aqueles que Deus, na eternidade, escolheu para si. E o quanto ele puder subjugar e defraudar a vida daqueles por quem Cristo veio ao mundo e por quem Cristo morreu, ele o fará. Ele não vai economizar esforços no sentido de enfraquecer, manchar e arrastar no pó a vida de muitos que Deus tem o propósito de salvar. Muitos são como essa mulher em sua vida espiritual. Pensam que por conhecerem 2 ou 3 versículos bíblicos ou por frequentarem uma igreja, já são novas criaturas. Mas seguem dobrados sobre si mesmos, amarrados em torno do seu próprio umbigo, suportando a dor da sua deficiência espiritual, sem jamais se mover na direção daquele que por meio da sua palavra e da sua graciosa mão tem poder para lhes levantar. Há um Cristo vivo e vivificador sendo anunciado aqui. Ele está pronto para receber qualquer um que venha a Ele, no estado que estiver, ainda que tenha sido açoitado, machucado, oprimido por Satanás por 5, 10, 18, 30 anos, Jesus está pronto para atender qualquer um que venha se arrastando e seja incapaz de mover-se naturalmente. Ele é aquele cuja palavra é poderosa. Ele é aquele cuja misericórdia é capacitante. Ele é aquele cujo amor é transformador. E a primeira pergunta que você e eu precisamos responder, à luz dessa narrativa, é quem nós somos nessa história. Com quem nós nos identificamos aqui? Com qual dos personagens nós nos assemelhamos? No último sermão, lá em 6 de outubro do ano passado, com base nos primeiros versículos desse capítulo 13, nós vimos que Jesus falou sobre arrependimento. Ele disse que o fim dos impenitentes, ou seja, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, será como daqueles homens que foram mortos enquanto ofereciam sacrifícios e tiveram seu sangue misturado com o sangue daqueles animais. Ele disse ainda que o fim dos impenitentes, ou seja, dos que não se arrependem, será como daqueles 18 que tiveram a torre de Siloé caída sobre eles e os matou. E na sequência ele contou uma parábola sobre a figueira, uma figueira plantada em uma vinha que depois de 3 anos não havia dado nenhum fruto sequer ao seu dono. Aquela figueira estéril esteve à beira de ser cortada, não fosse a intercessão do cuidador da vinha em propor ao dono que aguardasse um pouco mais, com o compromisso de oferecer àquela figueira ainda melhores condições para dar fruto. E o fruto que pode livrar alguém de ser cortado, de ter um fim trágico por toda a eternidade, este fruto é o arrependimento. É a renúncia de um modo de vida de transgressão da lei de Deus. É o abandono de uma vida em si mesmada, amarrada a este mundo. O fruto que salva é o esgotamento da disposição de viver olhando para a terra, lambendo o pó
deste mundo quebrado e o surgir de uma nova disposição, uma disposição corajosa de se arrastar até Cristo, de se desembaraçar das cadeias do pecado bem fixadas por Satanás e se mover na direção da palavra viva, libertadora, curadora e santificadora. Esse é o fruto aguardado por Deus na sua vida. O arrependimento. Quem somos nós nessa história? Somos aquela mulher que buscou em Cristo um fim para sua condição de morte espiritual, imediatamente foi por ele posta no prumo de uma vida justificada. Passou a louvar a maravilhosa graça de Deus. Nos assemelhamos a esta? Ou somos como o chefe da sinagoga, que embora ereto fisicamente, estava dobrado em torno de si mesmo, apegado ao pó deste mundo, torcendo a palavra de Deus e dando ao sábado uma interpretação egoísta e desumana. A quem nós estamos nos assemelhando? Que diferença poderia haver entre o homem principal daquela sinagoga e a mulher possuída por um espírito de enfermidade há 18 anos? Que diferença poderia haver entre um líder religioso judaico, supostamente fundamentado na palavra de Deus, e uma mulher que Satanás trazia presa há 18 anos? Que diferença existia entre eles? Ambos padeciam do mesmo mal. Mas tinha uma diferença. A diferença é que a mulher foi a Jesus para ser salva. A mulher suportou todo o constrangimento que a sua condição lhe impunha. Foi até ele que podia a libertar. Quem nós somos nessa história? O líder religioso que não deu fruto algum e logo seria cortado, ou a deficiente física que produziu fruto de arrependimento, indo a Cristo com fé. A segunda pergunta que precisa ser respondida por nós, à luz dessa história, é que tipo de relação nós temos mantido com Deus? Que tipo de relação nós temos mantido com Deus? Observe, o Senhor Jesus estava na sinagoga. O Senhor Jesus estava ensinando na sinagoga. O Senhor Jesus estava ensinando na sinagoga no sábado. O exagero não é desnecessário. É para você entender a cena, para você entender o contexto. O sétimo dia, o sábado, era o dia do Senhor naquele período. Só com a ressurreição de Cristo que o dia foi mudado para o primeiro dia da semana. Nós estamos vendo aqui Jesus, o dono do sábado, guardando o dia do sábado, o dia do Senhor, nos dando exemplo para fazer o mesmo. A sinagoga era o local mais apropriado para estar naquele dia, recebendo ali instruções fundamentadas na palavra de Deus, louvando ao Senhor na companhia dos irmãos, e ali o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, estava ali presente para receber as honrarias daquele culto, a ele devidas, e para pronunciar as palavras benditas que aqueles servos tanto precisavam.
Percebeu o contexto? O local, o dia, a presença do Senhor, tudo contribuía para uma experiência de profunda e genuína adoração. Tudo favorecia que cada coração se apresentasse ali, diante do Senhor, quebrantado e contrito. Só que não é assim tão fácil, né? Nem todos que estavam ali partilhavam da mesma disposição. Nem todos se alegraram em ver que Cristo, através da sua palavra, tinha realizado a restauração da saúde daquela vida em particular. E Jesus ouviu a indignação pecaminosa daquele líder religioso judeu, aquele que é senhor do seu próprio dia, ouviu ser dito que os enfermos deveriam vir nos outros dias para serem curados e não naquele dia. E quem eram os líderes religiosos judeus para dizer o que se devia ou não se devia fazer naquele dia, nos sábados? O próprio Senhor deixou registrado na sua palavra os deveres que todos precisam cumprir nesse dia. O sábado, como Jesus explicou num outro contexto, ele foi estabelecido por Deus, por causa do homem, para o bem do homem, para o benefício do homem, e não o homem foi estabelecido por causa do sábado. Está lá em Marcos 2:27. E quem poderia estar mais torto do que os religiosos judeus, que ali viviam encurvados sobre si mesmos, sem jamais poderem se endireitar, trazendo sobre si mesmos uma culpa ainda maior de lidar com a palavra de Deus de uma maneira egoísta e cruel. Quem era mais torto nessa história? Que relação aqueles homens mantinham com Deus? Jesus diz, uma relação hipócrita. Observe versículos 15 e 16. Jesus disse, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Evidentemente, qualquer um deles ajudaria o seu próprio animal no sábado, no dia do Senhor, mas eles dificultavam o auxílio a vidas humanas nesse dia. Eles viviam uma relação hipócrita com Deus, uma relação falsa, fingida. Eles impunham sobre os outros obrigações pesadas, mas no que dizia respeito a eles mesmos e aos seus próprios bens, eles eram flexíveis, tolerantes, lenientes. E a religião hipócrita é assim. Para os outros, a letra da lei. Para mim, para os meus queridos, a leveza da paciência e da flexibilidade. Que tipo de relação nós temos mantido com Deus? Uma relação hipócrita como essa, de quem não vê na extensão da misericórdia sobre os outros algo maravilhoso, de quem não se alegra com o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, de quem não consegue ver nada além do seu próprio umbigo. É essa relação que nós mantemos com Deus? Ou uma relação baseada na fé, na esperança, no amor a Deus e ao próximo? Uma relação de quem busca o Senhor de forma humilde e alegre, de quem é capaz de observar a graça de Deus operando na vida dos outros e se alegrar com isso, de quem é capaz de louvar a Deus pelos feitos gloriosos que Ele está realizando ao trazer gente torta para ser corrigida, consertada por meio da sua poderosa palavra.
Que tipo de relação nós temos vivido com Deus? O último versículo diz que o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Cristo realizava e os seus adversários ficaram envergonhados. Quem somos nós nessa história? Que tipo de relação nós temos mantido com o Senhor? Aquela mulher representa aqueles que ainda não foram salvos por Cristo, não tiveram um encontro real com Ele, não experimentaram ainda o novo nascimento. Representa aqueles que não se arrependeram genuinamente dos seus pecados e vivem agarrados a um viver longe de Deus. Representa aqueles que, sob a influência de Satanás, vivem conforme o curso deste mundo. Nas palavras do apóstolo Paulo, eles estão mortos em suas transgressões e pecados. Aquela mulher representa os eleitos de Deus que ainda não foram tocados pela maravilhosa e soberana graça de Deus. Não receberam a misericórdia capacitante do Senhor para se arrastarem até Ele. São estes, os eleitos do Senhor, que ainda não tiveram essa experiência da conversão genuína e do novo nascimento que Cristo chama agora para irem a Ele. Vocês que se identificam com a condição dessa mulher, vão a Ele hoje. A palavra dele é vivificadora, o seu poder é infinito para desfazer todo o mal e todo o pecado que os amarra. Vão a Ele hoje. Não deixem para depois, não deixem para mais tarde. Ele pode livrá-los agora. Ele pode os capacitar e os habilitar a olhar para o céu e buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Vão a Ele agora, para receberem perdão, salvação, restauração, vida. Se você é um desses, faça essa oração comigo. Senhor Deus, aqui estão os filhos de Abraão que chegaram aqui encurvados, sem poderem se endireitar de modo nenhum. Eles não conseguem por si mesmos se desvencilhar dessa situação. E recorrem a Ti nessa hora para que o Senhor os liberte, para que o Senhor os salve, os cure, os coloque no prumo de uma vida reta e íntegra diante de Ti. Senhor, como é grande o Teu poder, é imenso o Teu amor por pecadores arrependidos. O Senhor não dispensa nenhum deles, sem antes acolhê-los ao Teu aprisco. Quanto aos impenitentes, que se mantêm firmes em seus pecados, arredios a qualquer estímulo espiritual, a estes o Senhor manda serem cortados, mas não é o caso destes aqui, Senhor, que a Cristo se achegam nessa hora. O Senhor pode capacitá-los, pode ressuscitá-los. Senhor, diga para eles: você está livre da sua enfermidade, você está livre do seu pecado, você está livre de toda a influência de Satanás. Senhor, que eles saiam daqui dando glória ao Senhor, e todos igualmente aqui saiamos te louvando por todos os teus feitos gloriosos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém.